Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. Em ponto, anota aí, dia 21 de novembro do ano da graça de 2024. Seja bem-vindo ao nosso programa, o programa mais saudável do rádio há 11 anos aqui na NN. E depois desse feriado aí, no meio de semana, né, para dar aquela quebrada na semana, a gente vai receber hoje a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética, que inaugurou uma nova loja, uma nova empresa lá em Penedo. E isso, você que vinha fazer seus tratamentos odontológicos aqui na Ortoestética em Arapiraca, agora o pessoal aí do Baixo São Francisco, Penedo, Piaçabuçu, Coruripe, já podem dispor. Aí depois a gente vai mandar imagens para você e falar o endereço da Ortoestética para você, mas segura aí um pouquinho que é spoiler, né? Então daqui a pouco a gente vai falar com ela sobre isso. E o assunto, gente, alinhadores ortodônticos, como eles têm inovado a ortodontia. A ortodontia, todo mundo já sabe, aquele aparelhinho que a gente pode usar nos nossos dentes aí para alinhar, deixar a oclusão perfeita. A oclusão é aquele ato de fechamento da parte inferior com a parte superior da boca, né? E assim também os dentes que a gente tem muito próximo, né? Então os dentes muito afastados, então a ortodontia corrige esse problema. Então ela vai falar aí dos alinhadores ortodônticos, tá legal? Muito obrigado então pela sua audiência. A busca por um sorriso perfeito e alinhado tem impulsionado o campo da ortodontia a constantemente inovar. Entre as soluções mais revolucionárias que garantem destaque nos últimos anos estão os alinhadores transparentes. Essa tecnologia tem conquistado tanto adolescentes quanto adultos que buscam um tratamento discreto e eficaz para corrigir problemas de má oclusão. Nesse programa a gente vai explorar isso, os benefícios e a eficácia dos alinhadores transparentes e como eles estão mudando a experiência ortodôntica para melhor. Então, a doutora vai estar com a gente aqui, né? E vamos lá, vamos acompanhar isso, né? Vamos acompanhar esse tema aqui, que é um tema muito interessante, um tema muito bacana, e como essa inovação pode fazer diferença na minha e na sua vida. Tá legal? A doutora já está aqui comigo e a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Doutora, boa tarde, né? E assim, o que são alinhadores ortodônticos e como eles diferem dos aparelhos convencionais? Boa tarde. Olá, André, boa tarde a todos os ouvintes. Então, os alinhadores ortodônticos, eles são o que a gente tem hoje de mais moderno na ortodontia. Ortodontia, essa palavra diferente aí para algumas pessoas, para quem não sabe, é a especialidade da odontologia que trata da correção dos dentes, né? Da posição da correção do posicionamento dentário. E aí a gente tem os tradicionais aparelhos fixos, que é o mais conhecido, aquele de metal, com as borrachinhas coloridas. Tem ele também estético, onde as pecinhas são feitas em cerâmica ou porcelana, com as borrachinhas normalmente transparentes também. Nos fixos nós temos também o aparelho autoligado, que é um aparelho que tem brackets colados nos dentes, tem fios, mas a gente não utiliza borrachinhas nesse caso. É uma mecânica diferente, é uma filosofia diferente. E a gente tem, por último, o mais moderno agora, os alinhadores dentários, né? Os alinhadores, eles consistem em plaquinhas transparentes. Talvez vocês já viram aí algum artista usando. É muito comum as pessoas que lidam com a imagem optarem por esse tipo de aparelho justamente por serem mais discretos. Mas aí eles oferecem algumas vantagens, além da questão da descrição também. Eles são mais confortáveis porque a gente não tem aí pecinhas coladas no dente, não tem uso de borrachinhas, de fios. Então, eles são plaquinhas transparentes feitas de acetato. E aí é uma sequência de placas. À medida que a gente vai trocando esses alinhadores, cada alinhador ele tem uma prescrição. Ele vai fazendo uma movimentação específica no dente. E à medida que a gente troca, vai fazendo a evolução desses alinhadores, a gente vai tendo a movimentação dentária. Então é um tratamento também mais previsível, digamos assim, do que com o aparelho fixo. Tá respondido. Você tem dúvidas sobre isso? Como os alinhadores ortodônticos têm inovado a ortodontia? Então você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 996398389, o WhatsApp da NN, ou então mandar aqui no nosso chat no NN Play. Estamos ao vivo aqui. Você entra aí no YouTube, digita lá NN Play e coloca suas dúvidas aqui no ar, que a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética vai responder para você, tá certo?
Doutora, quais são os principais benefícios dos alinhadores transparentes em relação aos aparelhos fixos? Então, questão de conforto, como a gente não tem brackets, quem usa o aparelho ou usa aparelho fixo sabe que sofre um pouquinho nessa questão de conforto. Os aparelhos fixos, eles costumam machucar um pouquinho a boca, principalmente no início, até o paciente se adaptar. Então, os alinhadores, eles são totalmente confortáveis, tá? São plaquinhas e a gente tira para comer. Tem essa facilidade também. Então, você tem liberdade para comer, pode comer coisas duras, o que quem tem aparelho fixo não pode fazer, porque se a gente come algum alimento duro, aqueles brackets acabam soltando. Então, tem o conforto de não ter pecinhas machucando, liberdade para se alimentar, melhor higienização, porque não tem brackets colados, não tem fios, né? Quem usa aparelho fixo sabe da dificuldade que é para higienizar. Então, é o seu dente sem nada. Você consegue escovar, passar fio dental, se alimentar normalmente. Então, muito mais confortável. Tem também a vantagem de serem mais discretos. A gente disse que até 2 metros de distância não dá para ver que você está usando esse aparelho. Só com menos de 2 metros você percebe alguma coisinha transparente, que é uma plaquinha ali muito fininha. Então, como essa que está aí na tela? Isso. Então tem essa vantagem também de serem mais discretos, né? Principalmente para as pessoas que trabalham com público, que trabalham com imagem, né? Hoje em dia com as redes sociais a gente está o tempo todo se vendo, né? E muita gente opta também por essa questão de serem mais discretos aí. E tem também a vantagem de serem mais previsíveis. Porque quando a gente faz o tratamento daquele paciente, a gente já recebe o número certinho de alinhadores que vai ser utilizado até o final do tratamento. Então, pela quantidade de alinhadores, a gente já sabe dizer o tempo certinho que vai ser aquele tratamento ali. Diferente do aparelho fixo. O aparelho fixo, durante o tratamento, a gente tem algumas intercorrências aí, né? O paciente mordeu uma coisa dura, arrancou uma pecinha, quebrou. Isso acaba atrasando aí o tratamento, porque o dente ele se movimenta quando ele solta o bracket. E aí acaba atrasando um pouquinho. A gente precisa também que o paciente fique vindo sempre para as manutenções no aparelho fixo, todos os meses. Então, quando o paciente não consegue vir, aquele mês ali já vai atrasando mais ainda o tratamento. Já com os alinhadores, não. Basta que o paciente use o alinhador, porque como ele é removível, tira para comer, então você tem que estar lembrando sempre de usar o dia todo, tá? Para poder realmente a gente ver o efeito e ter o resultado dele. Perfeito. Doutor, existem tipos diferentes de aparelhos de alinhadores ortodônticos? Tipos não. Basicamente, os alinhadores são essas plaquinhas transparentes aí. O que a gente tem de diferença são as marcas, tá? A marca mais conhecida é o Invisalign, que é uma marca importada. E tem as marcas hoje nacionais também, que a gente consegue aí até baratear um pouco o custo. Depois que tiveram essas marcas nacionais, ficou mais acessível. Então, assim, uma coisa que antigamente a gente só via artista, político usando esse tipo de aparelho. E hoje em dia, até nas ruas, a gente já encontra pessoas usando, porque ficou bem mais acessível com essas marcas nacionais também. Tá. Um abraço aqui para Dilza, no sítio Oricuri, lá em Atalaia, que está ouvindo a gente aqui. Com certeza a dona Hilda também está ouvindo a gente aqui no Capim. A Messia e também lá de Olivença, a Ângela, estão ouvindo com certeza o Saúde em Foco aqui. Muito obrigado você que está na van, que está no ônibus, que está no centro, que está na moto, mas que está ouvindo a gente aqui, né? Você que está a pé no centro, você que está na viatura da polícia aí do 3º BPM, do 7º GBM, na viatura da SMTT, né? Muito obrigado pela audiência, pessoal da Polícia Civil, que podem estar nas delegacias aí, estarem ligados aqui no nosso programa, tá? Muito obrigado pela audiência de cada um. Doutora, como funciona o processo de fabricação de alinhadores personalizados? Então, na primeira consulta de avaliação do paciente, a gente vai fazer ali o diagnóstico, ver quais problemas aquele paciente precisa fazer correção. É preciso que o paciente, antes de iniciar o tratamento com os alinhadores, tenha feito toda a parte clínica. Então, por exemplo, tem tártaro, tem que fazer raspagem antes, se tiver alguma cárie, precisa ser restaurado antes. Qualquer problema de saúde bucal que a gente identifique tem que ser tratado antes, tá? É importante dizer que alinhadores são pacientes que têm dentes saudáveis que podem utilizar. Tem que estar com tudo ok. Então, fez essa etapa de limpeza, restauração, canal, o que precisar, extração de algum dente, enfim, a gente dá início ao processo dos alinhadores. Consiste basicamente, na primeira consulta, a gente vai fazer um escaneamento intraoral. O que é isso aí? É como se fosse uma filmagem, tem um aparelhinho que é o scanner intraoral, ele vai fazer o escaneamento de toda a arcada dentária desse paciente.
Isso aí a gente joga no computador, lá no software, e esse software vai mostrar pra gente como que tá aqueles dentes ali. E isso é muito preciso, tá? Então, os alinhadores, eles vêm realmente muito bem adaptados, encaixam perfeitamente. É o que tem de mais moderno mesmo hoje na ortodontia. E aí, depois que a gente fez esse escaneamento, colocou tudo no software lá, a gente manda isso para a plataforma do fabricante. E aí o dentista vai fazer todo o planejamento, ó. Eu quero que movimente esse dente, faça isso, faça aquilo. E a gente vai fazer o planejamento de tudo que a gente quer que aconteça ali naqueles dentes. E aí, então, eles mandam pra gente o resultado final, o fabricante. O dentista vai avaliar se realmente fez todas as correções que ele solicitou, se tá tudo ok. E aí aprova. Aprovando, aí sim os alinhadores vão ser fabricados e a gente recebe depois uma caixinha, basicamente com todo o tratamento do paciente já, com todos os alinhadores que ele vai utilizar. Perfeito. E quais tecnologias avançadas, doutora, têm sido incorporadas na produção desses alinhadores? Então, a gente tem o uso do scanner intraoral, que é uma tecnologia bem avançada, uma coisa bem recente até na ortodontia, que faz com que a gente tenha muita precisão, né? Antigamente a gente fazia muito aquelas moldagens, não sei se você já viu. Sim. Ainda se utiliza também, mas para coisas mais específicas, assim, a gente hoje em dia já tem esse acesso ao scanner aí. Para fabricação de coroas de implante também, eles são utilizados. E aí, esse scanner é uma das tecnologias. Lá no fabricante, eles vão imprimir, para poder confeccionar esses alinhadores, eles imprimem a boca do paciente simulando a movimentação dos dentes. Então, são várias impressões. Para isso, a gente utiliza uma impressora 3D. E aí, essa impressora 3D vai imprimir vários modelinhos, né, da arcada do dente, como ele vai ficando de acordo com a evolução do tratamento. Para poder ser confeccionado, aí sim, os alinhadores. E como o escaneamento digital 3D tem revolucionado o planejamento dos tratamentos com os alinhadores? Facilita bastante, tempo de consulta, muito mais rápido do que se fosse moldando, mas principalmente o grande ganho que a gente tem com o escaneamento é a questão de diminuir os erros, digamos assim. Na moldagem, a gente tem um pouco de distorção. Então, acaba que quando a gente fazia tanto os alinhadores como a parte protética, que a gente chama, né, de coroas dentárias, de implantes, a coroa sobre implante, né? Quando era feito com moldagem, a gente tem alguma distorção daquele material, daquela massinha que é colocada no dente. E aquilo pode acabar dando uma diferença. Então, a gente vai, manda fazer no laboratório e quando chega, às vezes não encaixa direito na boca do paciente. Quem usa prótese já deve ter passado por isso, de fazer e quando vai instalar não adapta tão bem. Então, o scanner, ele tira isso, ele é totalmente preciso. São todas as peças que a gente consegue confeccionar com scanner, seja alinhador, implante, coroas dentárias, lentes de contato, elas vêm perfeitinhas mesmo. Encaixa bem certinho e aí facilita bastante, tanto para o dentista como para o paciente. Perfeito. Doutora, falando de indicações e eficácia, né? Quais os problemas ortodônticos que podem ser corrigidos com os alinhadores? Então, basicamente todos, tá? Tudo que a gente consegue corrigir com a ortodontia fixa, com os aparelhos fixos, a gente consegue também fazer essa correção nos alinhadores. Então, dentes tortos, pessoas que têm muitos espaços entre os dentes, pessoas que têm mordida aberta, quem chupou chupeta, chupou dedo na infância, às vezes quando fecha a boca na frente, os dentes eles não se encontram, né? Sim. A gente chama de mordida aberta. A gente consegue corrigir também. Alguns casos, às vezes, precisa fazer extração de algum dente. Por exemplo, quem tem aquela presa lá em cima, que não teve espaço e ficou presa lá em cima. A gente consegue também descer aquele dente, tracionar aquele dente, correção de mordida cruzada. Então, assim, hoje em dia os alinhadores, eles evoluíram muito também e a gente consegue corrigir todo tipo de maloclusão. Tá. E em casos mais complexos, doutora, os alinhadores, eles são tão eficazes quanto os aparelhos fixos? Sim. Hoje o que a gente diz é o grande diferencial entre as marcas, digamos assim. Algumas marcas realmente têm um pouco de limitação, aí a gente só resolve casos mais simples, mas a gente tem marcas, inclusive a marca importada, que a gente consegue resolver casos mais avançados. Então, aquele paciente que tem a mordida bem torta, que nada encaixa, que está tudo desajeitado ali, o dentista que vai saber escolher qual a melhor opção dentre as marcas para resolver aquele caso, mas tem sim. Doutora, uma pergunta que as pessoas devem ter em casa, até porque podem ter passado por isso, né? É o tempo médio de um tratamento com alinhadores comparado ao tratamento com aparelhos fixos. Teve uma época no Brasil
que não era somente por questões de necessidade, mas algumas pessoas faziam isso por estética, né? Colocavam os aparelhos lá, o sorriso enlatado, como a gente fala, por estética. E tinha gente que usava de toda cor, era rosa, azul, vermelho, lilás, então tinha bracket de todas as cores para toda, né? E aquilo trazia um certo charme para aquele tempo ali, final da década de 90 para o começo da década de 2000, né? Então, a minha pergunta é essa: qual é a duração média de um tratamento com alinhadores comparado com o tratamento correto dos aparelhos fixos? Sim, a gente consegue uma redução também do tempo de tratamento. Como eu falei, é um tratamento mais preciso. Só depende da colaboração do paciente em usar os alinhadores, né? E aí a gente consegue reduzir o tempo de tratamento aí em cerca de 30% a 50%, dependendo do caso, do que seria com um aparelho fixo convencional. Então, é bastante interessante também para o paciente essa questão, né? Porque quem usa aparelho quer tirar logo. É assim, no dia que coloca já está pensando quando é que eu vou tirar, quanto tempo eu vou usar, né? Então, tem essa vantagem aí. Casos mais simples, a gente consegue tratar até em meses, tá, André? 4, 6 meses, casos bem simples assim. Casos um pouco mais complexos, vai aí em torno de um ano e pouquinho. Doutora, e o tratamento ortodôntico conservador, né? Com aparelhos fixos, geralmente ele pode ser mais um pouquinho, mas geralmente ele é para ser em quanto tempo? A média hoje em dia que a gente fala de um tratamento bem planejado, porque um dos segredos também do tratamento correr bem é que tenha um bom planejamento feito, tenha sido feito antes pelo dentista, né? Isso de você ficar indo todo mês, só troca borrachinha, não evolui mecânica, não foi feito um planejamento exato de como vai ser progredido aquele tratamento, também faz com que atrase. Então, não é só culpa do paciente também. Às vezes, o ortodontista pode pecar um pouquinho nessa parte aí. Então, é importante estar alinhadas as duas coisas, né? O paciente colabora, vem todo mês para as consultas, higieniza bem o aparelho, não quebra pecinha, mas também tem um ortodontista ali comprometido, que fez um planejamento, que segue direitinho. Esse tratamento aí, do simples ao mais complexo, vamos dizer assim, vai durar em torno de 6 meses até, que é só alguns dentes tortinhos, uma coisa mais simples de corrigir, até 2 a 3 anos, casos mais complexos, que a gente tem uma mordida cruzada, que é muito cruzada, com aqueles dentes muito para dentro lá atrás, por exemplo. Casos que precisam ser feitas extrações, são casos também um pouco mais demorados, mas a média é mais ou menos isso. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, vamos chamar o intervalo, enquanto a gente toma uma aguinha aqui, né, que o negócio tá quente hoje aqui, tá bem abafado. Então você pode participar pelo 99639-8389. O assunto com a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética é alinhadores ortodônticos e como eles têm inovado a ortodontia. Você já viu aqui que em termos de tempo dá para reduzir o tempo consideravelmente em relação aos aparelhos ortodônticos convencionais, né? Mas na volta a gente ainda vai falar muito mais desse assunto. Você tem dúvida? 99639-8389 ou então pelo nosso chat aqui no NN Play. Estamos ao vivo e em cores. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é alinhadores ortodônticos e como eles têm inovado a ortodontia com a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética Arapiraca e Penedo. Você que está ali em Penedo, tá? Então se liga que tem ortoestética agora em Arapiraca, Penedo. Você que mora em Penedo, Piaçabuçu, Coruripe, agora não precisa mais vir para Arapiraca. Penedo tem uma ortoestética. Daqui pro final da entrevista a gente vai te falar o endereço, as redes sociais da Ortoestética Penedo, como é que você faz para chegar lá, tá legal? Então, saúde bucal agora com qualidade, com conceito da ortoestética aqui, tá legal? Doutora, a gente falou no primeiro bloco aí sobre o geral, sobre os alinhadores, o processo da tecnologia, as indicações e eficácia, e agora vamos falar sobre conforto e adaptação. Os alinhadores são mais confortáveis do que os aparelhos tradicionais? Muito mais. Eu falo isso como ortodontista, mas também como paciente. Já passei pela experiência de utilizar os dois. Usei aparelho metálico na adolescência e não usei a contenção, que é o que acontece com muitos pacientes, né? Na época muito jovem, não tinha consciência, não sabia da importância, não utilizei a contenção e aí mais velha, já ortodontista, optei pelos alinhadores, né? Até para ter a experiência que o paciente tem também. E aí eu vi que realmente é infinitamente assim, não se compara. Questão de conforto, o fato de você não ter pecinhas machucando na boca, então é aquela plaquinha transparente muito fininha, de 1 a 2 milímetros ela tem de espessura. Então realmente é muito confortável, não fica arranhando, não fica cortando a boca, machucando, não forma aftas, como acontece muito com o aparelho fixo também. E a facilidade também de você tirar para comer, né? É uma vantagem muito grande isso também para higienizar. Então, assim, comparado com os aparelhos fixos, são várias vantagens, como a gente já apresentou aqui. Uma delas, sem dúvida, para quem tem resistência de utilizar aparelho, precisa, mas não quer utilizar, opta pelos alinhadores. Sem dúvida, é muito mais confortável. Tá. E como é o período de adaptação? Existe o período de adaptação ou colocou na boca, tá tudo certo? Varia um pouquinho de paciente para paciente. Eu percebo até na prática clínica isso. Tem pessoas que no dia que a gente instala o primeiro aparelho, tá tudo ok, não tem essa dificuldade, sente obviamente uma coisa diferente na boca, como eu sempre digo, tudo novo na boca, a gente vai estranhar, é como colocar uma prótese, quando coloca o aparelho fixo também, e como o alinhador não é diferente, apesar de ser infinitamente mais confortável do que tudo isso aí, né? Mas alguns pacientes têm um pouquinho, nos primeiros dias ali, uma dificuldade na fala, a língua bate um pouquinho, então fica falando um pouquinho assim, meio difícil. Isso vai variar de pessoa para pessoa, alguns nem isso tem. E algumas pessoas também nos primeiros dias ficam salivando um pouco mais do que o normal. Isso aí também é esperado, tá? A primeira semana, normalmente, a gente produz mais saliva. Imagine que é como se fosse um corpo estranho, né? Na nossa boca, é uma coisa nova na nossa boca. E a saliva, ela serve para proteger a mucosa da boca. Então, o corpo entende que aquilo é uma coisa diferente e ele produz mais saliva como se fosse para expulsar, digamos assim. É uma reação nesse sentido. Então, é comum na primeira semana o paciente ficar salivando um pouco mais, mas nada que atrapalhe também na vida normal. Tá, e agora a gente vai falar sobre os cuidados e a manutenção. A gente sabe que os aparelhos ortodônticos convencionais, aqueles que têm os brackets, né, que são metálicos, eles têm que ter uma manutenção periódica, que deve se ir ao dentista todos os meses para ajustar, para apertar, para adaptar. Se aquele bracket se desprender, tem que colar de novo o bracket. Então, enfim, se o fio se soltar, tem que colocar o fio no lugar. Quais são os cuidados necessários para manter os alinhadores em bom estado? Então, manter eles longe de fonte de calor, tá? A gente tem que lembrar que ele é feito de acetato, que é um material, para vocês entenderem, um pouco mais parecido com um plástico. Então, se a gente coloca, eu vou esterilizar na água morna, ele vai derreter. Se a gente deixa próximo de uma janela onde o sol bate ali, também ele pode ter algum tipo de deformação. Não vai chegar a derreter, mas ele pode deformar um pouco e não adaptar mais. Então, manter longe de fontes de calor.
Sempre que fizer a escovação dos dentes, também fazer a escovação para manter os alinhadores limpos. Então, escovar também o alinhador. Deixa eu lembrar aqui. Estava falando Da questão da manutenção, né? E basicamente você tem o paciente leva uma caixinha também, onde ele pode estar guardando esses alinhadores dentro da caixinha. Com isso a gente evita quebra, porque algumas pessoas quando vão comer e tá fora de casa, acaba tirando, coloca no bolso, enrola no guardanapo, bota no bolso. E aí esquece, acaba sentando em cima. Danifica ele, tem que mandar confeccionar um outro. Também pode acabar esquecendo em cima da mesa, no restaurante. Enrola no guardanapo e aí vai embora, esquece, e o pessoal pega e joga no lixo. Parecido um pouco com a contenção. Acontece isso muito com a contenção também. Sim. Então, o paciente já sai de lá com uma caixinha e ele sempre é orientado a sempre que retirar da boca, deixar sempre dentro da caixinha. Com isso, você já evita perda, evita quebra, evita que ele fique próximo de fonte de calor. A caixinha vai proteger aí um estojo, e conservar. Né? Isso, vai conservar por mais tempo o alinhador. Joia. Doutora, a gente sabe que os aparelhos ortodônticos, eles convencionais, existem algumas restrições. Toda vez que eu vejo um aparelho ortodôntico convencional, eu nunca usei nenhum nem outro, mas eu sempre me lembro da época do milho aqui, né? De São João, que deve ser para quem gosta de milho assado, de milho cozinhado, se bem que agora o pessoal já está debulhando o milho, né? Está cortando o milho e colocando no copinho, fica mais fácil de comer. Mas ainda assim, há aquela pelezinha que pode se enganchar ali. E se você for morder a espiga de milho, seja cozinhada, cozida ou assada, que é uma delícia, né? Chega a baber aqui agora, né? Mas quem usa aqueles aparelhos tem que ter cuidado, porque eles podem ser removidos, pode se deslocar. Então, a pergunta com os alinhadores: é possível comer e beber, ou pela facilidade deles serem retirados e colocados no estojo, o paciente pode retirar para comer, né? E depois colocá-lo normalmente? Sim, a orientação é sempre remover para comer, tá? Não comer com os alinhadores, porque senão você vai mastigar em cima do alinhador e vai danificar o alinhador também. Então, retira para comer. A liberdade de comer, como a gente tinha falado aí, comparado com o aparelho fixo, é total. É como se você não tem nada realmente nos dentes. Então, você pode se alimentar normalmente. Aquela espiga de milho no São João, né, que a gente adora. Morder as frutas mais duras também, como maçã, goiaba, que danificariam o aparelho fixo. A gente consegue se alimentar normalmente, né, com o uso dos alinhadores. A indicação realmente é sempre remover. Aí, após se alimentar, faz a higienização dos dentes e já coloca o alinhador novamente. Tá, tem um áudio aqui da Edneuza Gadia. Edneuza, boa tarde. O que é que você manda essa quinta-feira? Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Olha, eu inventei de colocar esses aparelhos nos dentes, mas estou sofrendo, viu? No começo foi difícil, tem mais de 6 meses que eu estou usando. Realmente a voz modifica, a saliva, mas uma coisa que incomoda é a bochecha, que machuca muito os lábios por dentro, entendeu? Muito difícil. E agora, essa semana, eu faço manutenção a cada 30 dias e simplesmente esse apertão de agora foi que doeu. Não estou até agora, só Deus sabe. Para comer é uma dificuldade. A dificuldade também que eu tenho de achar a escova adequada, porque eu comprei várias escovas e não deu certo. Aí tive que comprar um kit de escovinhas. Eita, é complicado. Eu digo uma coisa pra vocês: ficar bonita custa caro, mas também a dor, meu amor. Deixa eu tô tentando. Se eu chegar a 1 ano, vai ser muito. Eu acho que eu não vou chegar até o final pra ficar com o jeito bonito, não. Mas vamos ver, né? Resistindo às dores. Tá bom. Você já é bonita, Edneuza, mas, né, todo mundo quer ficar mais bonito, né? Então, ela deve estar falando, doutora, do aparelho fixo. Eu imaginei isso, não eu é? ia Porque até comentar. ela falou do aperto, então o aperto só se dá... As manutenções a cada 30 dias e machucando, realmente é tudo característico do aparelho fixo. Ela não especificou bem, mas as características todas... E eu já tinha lhe falado, né, Edneuza, vai lá na ortoestética ver aquela questão daquele dente que você falou, né? Aquele dentiqueiro que você estava reclamando aí, que a gente se encontrou aí, você conversou comigo, falou para mim, né? Então, a ideia também é você fazer parte dessa evolução e procurar uns alinhadores ortodônticos que você vai se sentir bem melhor, né? Doutora, vamos falar agora de acessibilidade e popularização, né? A gente sabe que toda tecnologia nova, ela tem um custo um pouco mais elevado no começo e depois vai se popularizando. Por exemplo, os aparelhos ortodônticos, quando eles chegaram no Brasil,
Não era coisa para gente que não tinha um poder aquisitivo bacana, era caro. Ainda hoje, não é uma coisa muito barata, mas já se popularizou bastante em relação ao seu lançamento, há décadas atrás. Então, minha pergunta é essa: o custo dos alinhadores, eles têm se tornado mais acessível com o avanço da tecnologia? Sim, e também principalmente com os fabricantes brasileiros, né, os fabricantes nacionais. Então, antes a gente só tinha alinhadores importados, e aí o custo realmente era bem caro. Mas aí depois, hoje a gente tem vários e vários fabricantes nacionais, e aí com isso a gente ganha concorrência, né? Uhum. Como ganha concorrência, a gente ganha também questão de preço, né? E aí foi ficando mais acessível realmente. É óbvio que assim, você tem que comparar que é um aparelho muito melhor do que um aparelho fixo, digamos assim. Não em relação a resultado. Com qualquer aparelho você vai chegar no resultado final. Mas ele oferece ao paciente uma possibilidade de ter um maior conforto, de ter uma opção mais discreta, né, que não seja aquelas pecinhas metálicas. O tempo de tratamento, principalmente, que eu acho que é o maior ganho aí, que é reduzido em relação ao aparelho fixo. Então, é justo também que tem um valor um pouquinho mais elevado do que o aparelho convencional, porque ele também entrega mais ao paciente, né? Mas hoje, com as marcas nacionais, a gente tem acesso a valores mais acessíveis, e o que eu costumo dizer ao paciente é assim: coloca no papel, observa, se a gente for usar o aparelho fixo, seu tratamento vai ser mais ou menos tanto tempo. Então faz o cálculo aí, pagando as manutenções de todos os meses, quanto que vai ser. Com o aparelho, o alinhador, a gente vai ter um tempo menor de tratamento. Então, meio que no final, sai um pouco elas por elas, assim. Visando as vantagens, vale muito mais a pena a questão do alinhador por conta disso, entendeu? Mas, se o paciente ainda tem dúvidas, eu sugiro justamente isso. Coloca no papel, faz as contas, porque às vezes no fim do tratamento, por exemplo, um tratamento com aparelho metálico, que hoje seria o mais acessível, o aparelho mais simples de todos, né? Que o paciente falta, que quebra pecinha, que termina atrasando. Então, você vai ficar mais tempo de aparelho, consequentemente, você vai pagando mais manutenções. E, às vezes, se você tivesse usado um alinhador, teria um tempo reduzido de tratamento, pagando quase que elas por elas também, entendeu? Uhum. Doutor, existe uma idade mínima ou máxima para se colocar os alinhadores ortodônticos? Não, os alinhadores são ilimitados. Na verdade, assim, mínima a gente pede que o paciente tenha pelo menos 5, 6 anos para poder a gente fazer uma avaliação e ver se tem como. Mas já na dentição de leite já pode ser utilizado. E aí não tem limite de idade também, tá? Eu trato pacientes com 70 e tantos anos sem problema nenhum. E quais são os maiores mitos que você pega no seu consultório em relação aos alinhadores transparentes? Os maiores mitos, muitos acham que não faz efeito. Doutor, isso funciona mesmo? Isso faz efeito? Isso não é só de boniteza, não, como diz a história. Uhum. Tem também uma contenção que é parecida com o alinhador, que ela é transparente. Então, as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa. A contenção, ela não tem função de movimentação. Ela é utilizada no final do tratamento como uma forma de conter os dentes naquela posição ali que o aparelho deixou. Uhum. E aí ela é utilizada tanto no aparelho fixo como no aparelho, no alinhador. E aí uma das contenções, ela é transparente. E aí as pessoas confundem. No caso do alinhador, não. O alinhador, ele tem uma programação ali naquela moldeira que vai fazer essa movimentação. Então, acho que o maior mito é justamente esse, se movimenta ou não. As pessoas, como é uma coisa relativamente nova a gente fala assim, de uns 15, 20 anos para cá, né, que começou a ter os alinhadores, mas que vem se popularizando há muito menos tempo do que isso. Uhum. Isso. Então, agora que está se tornando acessível. Então, as pessoas estão conhecendo mais. E aí tem esse receio de, isso funciona mesmo? E funciona até mais rápido do que seria com o aparelho fixo, né? Isso impacta no custo do tratamento ao final dele, né? Sim. Doutora, como os alinhadores têm impactado a autoestima dos pacientes que utilizam esse tratamento? Para quem trabalha, eu falo muito isso, para quem trabalha com público, Fantástico. É fantástico, é sensacional, porque geralmente as pessoas que, principalmente na fase adulta, né? Como você falou, antigamente todo mundo queria usar aparelho, teve aquela moda de aparelho, né? É um procedimento de saúde, mas como envolve também ali a estética, acabou virando uma modinha, todo mundo queria borrachinha colorida. Hoje em dia, até no aparelho fixo, a gente observa uma mudança de comportamento das pessoas. Os pacientes têm optado por cores mais discretas, já não querem mais aquelas cores verde-limão, aquela coisa toda colorida que tinha antigamente. Então, a gente tem observado que cada vez mais as pessoas de poderes aquisitivos dos mais diversos aí
querem ter um sorriso mais discreto, querem uma coisa que não apareça tanto. E aí isso impacta totalmente. Eu acredito que isso tem um pouco aí a participação das redes sociais, né? A gente está se vendo mais, a gente está aparecendo mais para as pessoas, seja ali profissionalmente, seja um perfil pessoal que você tem na rede social. Então, todo mundo está muito preocupado com essa questão da estética. E aí o impacto dele é justamente nisso, né? É um sorriso clarinho, eu sempre digo, ó, você coloca um aparelho fixo aí de metal, dá uma escurecidazinha no sorriso, quer queira, quer não tem como. Tem a opção de ser de porcelana, que já vai ficar um pouco mais discreto, né? Já não escurece tanto o sorriso. Mas os alinhadores são praticamente imperceptíveis, né? Um dos nomes que eles são chamados também, inclusive, são alinhadores invisíveis. Porque realmente a 2 metros de distância a gente não consegue nem ver que a pessoa tem um aparelho ali, né? E aí, para o mundo moderno hoje em dia, né, nas redes sociais, onde a gente está aparecendo mais, aumentou também a busca dos alinhadores por essa questão, porque todo mundo está querendo que não pareça que usa nada. Doutora, quais são as tendências futuras ainda para melhorar os alinhadores ortodônticos? André, eles já são bem modernos, viu? Na verdade, assim, nem consigo enxergar, porque são confortáveis, são rápidos, resolvem todos os tipos de problemas que a gente precisa na ortodontia. Então, assim, realmente hoje são o que a gente tem de mais moderno na ortodontia, né? Só se surgir alguma coisa aí diferente do que já tem, mas eles realmente, assim, é uma inovação muito grande. E só tende a evoluir, né? É. Ok, então tá. Gente, conversei com a doutora Evelyn Macedo, ela é da Ortoestética Arapiraca e Penedo, tá? Na Ortoestética, que fica aqui na Rua Domingos Correia 921, no bairro Ouro Preto, você vai encontrar todas as especialidades odontológicas, da odontopediatria até a implantodontia, bem como em Penedo também, né, doutora? Isso. Agora Todas as especialidades. Então aí você do bairro São Francisco, você dessa cidade linda, eu estava até falando com a dona Valéria Pepes que eu vou em Penedo para visitar a ortoestética lá e vou aproveitar e fazer o meu almoço lá no Forte da Rocheira. Esse lugar é fantástico, né? É lindo demais. Aquele camarão é uma coisa impressionante. Tá aí a ortoestética. E aquela vista. Pois é, aquela vista é espetacular. Aí tá a ortoestética em Arapiraca, Rua Domingos Correia 921, no Ouro Preto, é no centro de Arapiraca, tem estacionamento para você que está em atendimento. A ortoestética funciona de 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E aos sábados, para você que não pode ir lá durante a semana, de 8 ao meio-dia. Então não tem desculpa para você cuidar da sua saúde bucal. Essa aí, segura aí, viu, Marcão? Essa aí é a Ortoestética em Penedo. Uma empresa linda, tá aí, ó. Tá? Uma tomada aérea aí. E você tá vendo aí a Ortoestética em Penedo, que fica no Largo de Fátima 452, não é isso, doutora? Isso. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. É esse mesmo? É, 452. Então eu tô todo... É isso mesmo. Praça Largo de Fátima 452. Minha memória tá boa aí. Essa aí é a nossa querida e linda Penedo. Então, quando você que mora em Piaçabuçu, Penedo, Coruripe, agora você já sabe onde cuidar da sua saúde bucal. Doutora, lhe agradeço por ter vindo. Foi muito esclarecedor. Você está aqui com a gente para as pessoas que têm dúvidas sobre a questão desses alinhadores ortodônticos em relação ao custo-benefício também aos aparelhos ortodônticos convencionais. Muito obrigado por ter vindo, sucesso, que Deus abençoe a Ortoestética Penedo como tem abençoado aqui a de Arapiraca, e até a próxima, se Deus quiser. Amém, André, obrigada mais uma vez aqui estar com vocês. Gente, amanhã o programa vai ser feito da Boa Terra. Lembra daquele programa que a gente fez lá na Boa Terra? Amanhã tem um Black Friday na Boa Terra Chevrolet Arapiraca, a nossa patrocinadora aqui. E amanhã a gente vai estar lá com o doutor Aquiles Lima. E o assunto, mulherada, e o assunto macharada também, que tem esse problema aí. Dores nas pernas. Quem nunca, né não? Então, dores nas pernas. Causas, diagnóstico e tratamento. O doutor Aquiles é cirurgião vascular, angiologista, né? E vai estar com a gente lá, direto da Boa Terra. Lembrando que amanhã tem Blitz na Boa Terra, de meio-dia às 13 horas, e já emenda com Saúde em Foco de 13 às 14 horas. Então, você está querendo trocar de carro? Veja as melhores taxas lá na Boa Terra, procura o Edno, vai conhecer a nova linha 2025 da Chevrolet, que você vai fazer um excelente negócio. A nova Tracker 2025 tá linda. Pensa num carro lindo que tá a nova Tracker 2025 com condições incríveis de aquisição para você. Então, não perca. Amanhã, se você quiser saber mais sobre essas novidades, acompanhe aqui ou passa lá
e faça um excelente negócio, tá bom? Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.